Ok, fellows, estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu, meu nome é Silvio Pinheiro. Na bancada hoje, um experimento utilizando uma técnica bastante antiga, porém muito interessante e muito precisa para você poder medir, aferir componentes eletrônicos, resistores, capacitores, indutores, transformadores, de uma maneira um pouco diferente talvez do que você já tenham visto por aí, e pode ser bastante útil aí nos seus projetos de bancada, nos seus testes de equipamento e tudo mais. Se trata das conhecidas pontes de Wheatstone. O que são essas pontes? O nome se dá ao desenvolvedor dessa ponte. De qualquer forma, na prática, o que ocorre? Imagina um arranjo de resistores em formato de losango, semelhante a como está aqui. Esse losango contém, imagine, resistores de valores iguais. Por exemplo, 10K, 10K, 10K e 10K ohms. Quando você submete uma tensão nesses dois extremos, entre A e D, você terá exatamente o valor da tensão se medir com o teu voltímetro nesses dois pontos. Porém, se você medir com o seu voltímetro entre C e A, ou entre D e C, entre A e C, ou C e D, você terá metade do valor da tensão desenvolvida na tua fonte. Até então, sem grandes novidades, porque se trata basicamente de um cálculo de corrente de Kirchhoff. É apenas a distribuição da tensão sobre os componentes eletrônicos. Então imagine, 10K, 10K, valores iguais, perfeitamente iguais nos quatro componentes, 10 kΩ. Apliquei, por exemplo, 5 volts, eu terei entre A e D também 5 volts. Porém, entre A e C ou C e D, eu terei 5 volts. Isso se replica também para o lado direito. Entre A e B, 5 volts, metade do valor aplicado aqui. E entre D e B, metade do valor aplicado aqui. Esse equilíbrio ele ocorre enquanto os valores são iguais. E outra característica, se eu tenho 5 volts em C e 5 volts em B, eu não tenho nenhum fluxo de corrente indicado entre esses dois pontos. Eu não tenho nenhuma tensão. Se eu desbalancear algum desses componentes, as tensões nesses nós intermediários C e B irá mudar. Ao mudar, vai ser indicado pelo voltímetro entre o ponto C e B alguma variação de tensão. São 5 resistores, todos eles de 10 kΩ, fixados nessa tábua. Aqui eu tenho uma fonte variável e aqui eu tenho um voltímetro. O voltímetro está configurado para corrente contínua, com fundo de escala de exatamente 5 volts. No exemplo aqui, eu comentei de, por exemplo, usar uma tensão de 10 volts aplicadas aqui e aqui. Terei metade daqui para cá e daqui para cá, ok? 10 volts, no exemplo anterior, entre A e B, A e D, eu terei 5 volts entre A e C e 5 volts entre C e D. Por uma questão prática de fundo de escala do meu instrumento, em vez de 10 volts, eu vou aplicar apenas 5 volts. E terei, espero ter uma medida de 2,5, metade aqui e metade aqui, e também metade aqui, e daqui para cá nenhuma diferença de potencial. Vamos ver na prática? Voltímetro setado para 5 volts de fundo de escala, a minha fonte aqui gerando 5 volts, vou aplicar 5 volts aqui e aqui. Ligar esse ponto de cá, que é o comum do voltímetro, e ligar aqui. Essa ponta de cá vai fazer a medida do instrumento ali. Checando então, entre aqui e aqui eu devo ter quanto? Fundo de escala, 5 volts, que é que a minha fonte está entregando agora. Está lá. Na metade do caminho aqui, 2,5. Na metade do caminho aqui, 2,5. E se eu desligar esse ponto comum, ligar aqui e aqui, não há deslocamento. Por quê? Se eu tenho 2,5 volts nesse ponto de cá e 2,5 volts nesse ponto de cá, eu estou aferindo entre esses dois pontos,
espera que eu não tenha diferença de potencial nenhum, portanto nenhuma tensão e consequentemente nenhuma corrente. Mesmo baixando um pouquinho a sensibilidade aqui para 1,5 V de fundo de escala, não tenho praticamente nada. Uma pequena variação ocorre ali por pequenos desbalanceamentos nos valores dos exatos resistores de 10K. Talvez esse aqui está com 9,98 kΩ, esse está com 9,97 kΩ, esse talvez 10,01 kΩ e esse com 10 kΩ. Então essas pequenas variações estão produzindo uma pequena variação de tensão no equilíbrio da ponte e por mais sensível que o instrumento seja, alguma coisa é detectada ali. Mas na prática, comparado com a grandeza maior que a gente está ferindo, que é 5 volts, eu não tenho nenhum problema. Eu tenho aqui a teoria batendo com o conceito, tá? A prática batendo com o conceito teórico. Ok? Tá lá, praticamente o mesmo setup, só que o que diferencia é que no lugar de R1 aqui, eu coloquei um potenciômetro de 10K. Em vez de utilizar um valor de 10 kΩ num resistor fixo, tá? Ele tem um potenciômetro de 10 kΩ. Tudo bem até aí. Vamos checar as medidas? Possivelmente igual. 5 volts nos extremos. Na metade do caminho, 2,5 de um lado, 2,5 do outro. Porém, se eu modificar o valor do potenciômetro, colocar, por exemplo, metade 10K, o equilíbrio dessa ponte do lado de cá já não vai me dar, no ponto C, exatamente metade da tensão aplicada entre A e D, porque esse valor se torna menor. Quando esse valor se torna menor, esse lado de cá, a tensão aplicada nesses dois extremos, quando esse valor se torna menor, a tensão aqui se torna maior. Então nota, em vez de 2,5 nesse ponto, eu tenho um pouco mais, aproximadamente 3,3. Conforme eu vou diminuindo o valor do potenciômetro, eu vou subindo a tensão. Ao ponto que se eu colocar aqui 0 ohms nesse ponto de cá, é como se eu tivesse ligado um fio diretamente daqui para cá. Ou seja, entre aqui e aqui, a tensão é absolutamente igual aqui e aqui. Então intuam essa ideia. Se esse valor sobe a tensão nesse nó em relação ao ground, ela aumenta. Observa. Quando a resistência sobe, a tensão cai. O meu potenciômetro vai até 10K. Portanto, igual ao valor de K, do lado de cá. Dentro dessa regra de equilíbrio, eu tenho esses dois pontos equilibrados. No centro, se eu medir agora entre C e B, ou seja, pendurar o meu multímetro não mais entre D e A, e sim entre C e D, ou melhor, C e B, eu espero ter uma tensão próxima a zero. Não terei exatamente zero, porque o potenciômetro está dando, no fim de escala, aproximadamente 10 ou 11 kΩ, e não apenas 10. Mas, ao desbalancear aqui, ó, nota, vou passar para medida negativa aqui, ó. Observa. Eu desbalanceei a ponte. A ponte entre essas duas medidas aqui já não flui 0 ampere ou miliampere ou microampere de corrente. Já tem alguma circulação de corrente aqui aferida pelo voltímetro, ou seja, tem uma diferença de potencial aqui quando a ponte não está em equilíbrio. Quando ela está em equilíbrio, zero. Então esse nulo é muito útil na medida, bastante útil na forma de medir componentes que você não conhece. Dentro dessa ideia, se eu vir aqui e colocar um valor desconhecido até 10 kΩ, eu consigo medir com essa ponte olhando apenas o valor marcado aqui. Porque certamente, quando eu tiver o equilíbrio no mostrador, ou seja, nulo no mostrador, o valor marcado aqui no potenciômetro, na escala, será igual ao valor do componente colocado aqui. Vou colocar um valor de um resistor qualquer e fazer essa medida. Partindo dessa lógica de equilíbrio, rearranjei o circuito de uma maneira um pouquinho diferente. Deixei fixo 10K aqui, 10K aqui. 10 kΩ, 10 kΩ.
Então, certamente são resistores fixos ou componentes fixos. Certamente na metade do caminho você tem metade da tensão. Daqui para cá 2,5, daqui para cá 2,5 volts, partindo da ideia que eu tenho aplicado aqui 5 volts, como é o exemplo que a gente está trabalhando aqui. Substituir este componente pelo potenciômetro. E no lado de cá, eu vou colocar um resistor que eu não sei o valor. Está tapado aqui com fita, eu não sei o valor dele e vou fazer isso junto com vocês para tentar passar essa ideia. Partindo dessa teoria, eu sei de uma coisa. Quando esses dois valores forem iguais, no meio desse nó, eu terei exatamente metade da tensão dos extremos. Então, quando o valor do potenciômetro for igual ao do resistor, aqui eu tenho 2,5 volts. Aqui constantemente eu tenho 2,5 volts nesse arranjo, não nesse desenho. Esse desenho tem um resistor, um potenciômetro aqui, né? Um reostato, tem um resistor com o símbolo indicando variação. Não é o caso que eu montei aqui. Aqui tem dois resistores fixos de 10K. Então, mentalmente, substituam isso aqui por dois resistores fixos de 10 kΩ. Aqui eu tenho 2,5 volts, certamente. Vamos ver? Daqui para cá nos extremos, medindo aqui, ó, daqui para cá nos extremos. (5 volts) ali, na metade, 2,5. Essa mesma relação ocorrerá no lado de cá da ponte quando este valor desse resistor for igual a desse que é desconhecido. Para eu achar o valor, eu estou usando o potenciômetro com a escala ali. Então eu vou girar o potenciômetro até que aqui e aqui eu tenha a ponte equilibrada. Portanto, com 2,5 volts aqui, 2,5 volts aqui, portanto, fluxo de corrente nenhum. A ponte vai ficar nula. Vamos ver? Passa para cá, passa para cá. Observa, eu tenho um resíduo ali, ó. Vou movimentar o valor do potenciômetro aqui, ó. Tem um resíduo. Está existindo um fluxo de corrente entre esses dois. Aumentar a escala aqui do instrumento, ó. Eu vou girar aquele potenciômetro até que eu tenha um nulo ocorrendo aqui, ó. Para um lado, para outro. Para o lado de cá, conforme eu diminuo a resistência, a diferença de potencial se torna maior. Se eu aumentar, vai ter um momento que ele vai até passar, ó. Passou, volto. Está anotando aqui, ó, no ponteiro? Muito bem. Qual é a tensão entre esses dois pontos agora? A tensão entre esses dois pontos agora é zero. Por quê? Porque daqui para cá e daqui para cá eu tenho exatamente metade do valor da tensão. Eu não sei o valor desse resistor, porque ele está tampado com fita. Mas o meu indicador aqui está me dando entre 5, quase 6 kΩ. Qual será o valor desse resistor? Vamos olhar? Tirar a fita aqui, ó, e aproximar aqui para vocês. O valor do resistor é de 5,6 kΩ. Quase 6 kΩ. Se você olhar aqui no nosso potenciômetro mais ou menos, com a escala mais ou menos, ele está bem perto, depois do 5K, quase chegando no 6K. Então, modificando o valor desse potenciômetro e tendo o mesmo valor dele de K, eu tenho o equilíbrio na ponte. Ou seja, o indicador de tensão ali mostra para nós zero. A ponte está equilibrada. E dessa maneira eu consigo aferir o valor desse resistor olhando o valor da escala marcada no potenciômetro. Esse meu testador de capacímetro, esse meu capacímetro, testador de resistores e capacitores da HeatKit, trabalha num princípio muito semelhante. Eu giro isso aqui, quando o olho fecha ou abre, nesse caso quando ele abre, eu olho o indicador marcado no dial e sei qual é o valor da capacitância. É a mesma ideia daqui aplicada ali. Bom, o que nós vamos fazer agora é o seguinte, voltar para esse exemplo de cá e fazer alguns testes em corrente alternada utilizando, dessa vez, esse gerador aqui, ó. Trabalhar com esse gerador
e aplicar algumas frequências e olhar o comportamento disso. A análise agora, em vez de corrente contínua, será dada em corrente alternada. A ideia é absolutamente igual. Apenas a terminologia que nós vamos adotar será impedância e não mais resistência, porque a impedância é o termo correto quando a gente trata da grandeza que produz resistência à passagem de corrente elétrica em correntes alternadas ou gerador, que tem um gerador aqui de sinal, alguma coisa nesse sentido, a gente vai pensar tudo como impedância agora. Obviamente que para medir isso aqui, esse amperímetro no meio do caminho tem que ser capaz de medir corrente alternada, ele tem que estar retificado e tudo mais. Aqui vai ficar mais fácil porque nós vamos utilizar ali no próprio multímetro o modo de corrente alternada, que aí eu já não uso mais esse terminal, eu vou usar esse terminal de cá. Está lá, montado, sinal do gerador aqui, corrente alternada, aproximadamente 500 Hz, frequência relativamente alta para esse tipo de teste. Tentaria para subir um pouco mais, vou deixar aqui 1 kHz mais ou menos. Está lá, 1 kHz no gerador aqui, marcado aqui. E aqui, o que é que temos então? Nos dois extremos, o sinal sendo injetado, ou seja, aqui e aqui. Espero aqui na metade, no momento 5 volts indicado ali no voltímetro de corrente alternada, volts RMS. Aqui, espero nesse nó central, 2.5. Vamos ver? Aproximadamente 2.5. Algum resíduo de fundo pela imprecisão do instrumento e mais ruído da bancada em corrente alternada em 1 kHz aqui. Apesar de eu estar usando cabo blindado aqui, as medidas aqui não estão sendo tomadas por cabo blindado. O que eu espero então? Quando eu ligar nesses dois pontos, fizer a medida daqui para cá, eu vou esperar um mergulho nessa medida. Quando? Quando este valor for igual a esse. O potenciômetro está todo para a esquerda, o resistor é de 5.6 kΩ. Então eu vou girar isso aqui e ficar de olho aqui, ó. Vou girar, 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 e vou ver um mergulho. Ele vai bater, excedir e volta um pouco aqui na mão. Então eu vou com a mão girando isso aqui. Quando ele excede, nota, eu tenho um ponto de mergulho máximo. Por que eu não zero isso? Bom, eu não zero isso aqui por vários fatores. Primeiro, porque esse circuito está em alta impedância relativa ao gerador e ao multímetro. E eu tenho um conjunto de ruído aqui na bancada gigantesco. Segundo, a montagem foi feita apenas por uma questão didática. Não tenho blindagem, não tenho. Aqui atrás tem uma rede AC da tomada, estou ancorando a tábua na tomada, então tem uma série de ruídos que está piorando o fator de qualidade dessa forma de medir isso aqui. Quando você coloca isso aqui numa caixa, faz as blindagens, os cabos corretos, você tende a ter uma precisão maior ali no mergulho. Mas, do ponto de vista didático, isso demonstra que quando esses dois valores forem iguais, e esses dois valores no nosso circuito já está igual, está fixo, eu ajusto isso aqui, terei zero, ou seja, nulo, um menor valor entre esses dois pontos, eu apenas olho o valor marcado no potenciômetro e sei o valor desse cara de cá. Olha lá. O nulo é aqui. Muito bem, olhando aqui a marcação. Vou girar aqui um pouco melhor aqui, ó. 6 kΩ aproximadamente. O valor do componente 5.6 kΩ, está bem perto. Então a ideia também funciona em corrente alternada. Okay? Se funciona em corrente alternada, eu posso pendurar aqui um componente reativo. Obviamente teria uma mudança de fase, e as fases de um componente resistivo é diferente de um componente reativo, mas dará para se ter uma ideia de qual é o valor da impedância do componente que eu vou colocar aqui. O que eu vou colocar aqui? Um transformador de saída de áudio de equipamento valvulado. Então, com esse pequeno circuito, eu consigo aferir a impedância de pequenos transformadores e até bons transformadores de saída de circuitos valvulados. Vou colocar um transformador aqui, o primário. Eu tenho um transformador aí de aproximadamente 4K, 7K, tem alguns transformadores. E vamos ver se essa ideia funciona, ok? Bem, substituir o resistor anteriormente de 5K6 que estava aqui
por 2 garras de jacaré para eu poder conectar essas garras aos componentes que eu vou fazer alguns testes. Tenho 2 transformadores aqui de saída, um do tipo single end e outro do tipo push-pull. Esse single end é de aproximadamente 5K ohms de impedância e esse aqui nós vamos descobrir juntos. Uma coisa importante, o transformador vai apresentar uma determinada impedância no primário a partir do momento que tiver uma carga no secundário. Vou utilizar um resistor aqui de aproximadamente 8 ohms para pendurar no secundário o respectivo TEP de impedância de 8 ohms, que é aqui nesse ponto de cá, preto, e nesse ponto de cá, amarelo. Se tudo correr bem, pendurado aqui uma determinada carga no secundário, de aproximadamente 8 ohms. Se tudo correr bem, nesses 2 terminais aqui, azul e vermelho, como ele é um ultralinear, ele tem um outro TEP aqui, tá? Mas no caso eu vou considerar ele apenas como um single end no primário dele. Se tudo correr bem, eu vou encontrar o mergulho em corrente alternada, ali no medidor, no voltímetro de corrente alternada, aproximadamente 5K, 5K5, ou entre 5 e 6K. Então, isso aqui, quando eu girar, um mergulho maior de deflexão deve ocorrer exatamente quando estiver próximo de 5K. Vamos ver? Ó, baixou bastante, começou a subir. Reduzir agora para 1.5 volts o fundo de escala. E vamos tentar ver o melhor que a gente consegue aqui. Ó. Tá lá, o maior mergulho está por aqui. Um pouquinho mais por aqui. Fora os ruídos, obviamente, da bancada aqui, né? Estou encontrando o valor de 5K. Acho que até se ajustar um pouquinho melhor aqui, ó, a gente chega lá, um mergulho maior ainda. 5K5. Então, a impedância desse transformador para a frequência gerada no gerador de frequência aqui, nesse caso de 1 kHz, numa carga de 8 ohms, é de aproximadamente o valor indicado no potenciômetro, 5K5. Vamos dar uma olhada no push-pull? Vamos ver o que a gente encontra no push-pull. O push-pull está aqui, ó. Tem o primário do lado de cá, primário aqui, secundário aqui, o vermelho é o center tap. Então eu tenho esses 2 extremos do transformador. Vamos colocar ele aqui, ligar esse ponto aqui, ó. O vermelho não entra, que é o center tap, que vai normalmente na alta tensão. Medir pelos extremos do enrolamento. Aqui e aqui. Observa, com o secundário aberto, raramente eu consigo encontrar o ponto de mergulho. Agora, no momento que eu submeto uma determinada carga no secundário, aí sim terei, sobre 8 ohms, eu terei impedância refletida no primário. Se eu não me engano é verde, acho que é verde, vamos ver. O mergulho está mais ou menos por aqui, está dando uns 8.5K nessa combinação. Vamos ver nessa combinação aqui. Nessa combinação, mergulho aqui, ó. Aproximadamente 4K nessa combinação de K. Deixa eu ver se está com mau contato. Aqui, aqui. Aqui e aqui. Perfeito. Nessa combinação de K, preto e laranja. 8 ohms em preto e laranja. Vamos ver onde que a gente tem o mergulho aqui máximo. Por aqui em 2K. Dentro dessa regra, 2K aproximadamente e até ali na frente uns 7K mais ou menos, dá para deduzir que em 8 ohms, se eu usar essa combinação com uma carga de 8 ohms aqui, entre preto e amarelo, eu posso tranquilamente trabalhar com esse transformador com primário em
4, 4K7, alguma coisa por aí no primário. Isso nos dois extremos dele. Então são combinações possíveis que a gente pode desenvolver. Agora, se eu usar aqui, por exemplo, preto e verde, ó, fica bem interessante. Porque eu tenho uma impedância relativamente alta, de 8K, 7.5K, 7.5K, 8K, numa carga de 8 ohms, na combinação preto e verde. Portanto, acho que dá até para afirmar que nesse center taps aqui do secundário, o preto e o verde vai ter o melhor casamento numa impedância de 8 ohms aqui e refletir no primário uma impedância de aproximadamente 7,5, 8 quiloohms. Quando a gente pega essa ideia toda, empacota ela e transforma isso num circuito com uma caixa melhor, com uma aparência melhor e com blindagem, você começa a ter um instrumento bem útil. Tá lá, é absolutamente o mesmo conceito que nós tratamos aqui, e eu demonstrei na tábua com alguns componentes fixados, eu montei esse protótipo. Basicamente uma caixa de plástico, na parte interna tem algumas blindagens e tem 2 potenciômetros. Esse potenciômetro de K vai de 1 até aproximadamente 11K, com uma arte no painel aqui compatível e bem precisa. Eu basicamente anotei os valores em ohms, peguei o meu multímetro no modo de medida de resistência, DC, né, ohms, medi em cada posição do potenciômetro quantos ohms ele estava marcando. Anotei, transferi, fiz a arte, apliquei aqui. E do lado de cá eu tenho um outro potenciômetro de fio que vai de 0 ohms até aproximadamente 25 ohms. E aqui eu criei combinações, 16 ohms, 12, 8, 4, 2, até 24 ohms. Tenho 2 saídas internas que vão para esses 2 bornes aqui, com garra de jacaré, para esses 2 fios com garra de jacaré, um primário e um secundário. Do lado de cá, eu tenho o centro da ponte, esse espaço de cá. Ó, aqui. Aqui, onde fala AC, é a entrada do gerador, que eu vou ligar no meu gerador de áudio, que é esse cara que está aqui atrás. É um Hitkit antigão, modelo IG72. Vamos ligar ele aqui, ó. Então agora, esse terminal com caminho coaxial, uma coisa já bem feita, um pouco mais de imunidade, eu estou injetando aqui nessa caixa a frequência de 1 kHz definida aqui e aqui. Aqui eu tenho a intensidade do sinal entregue no gerador. Usando impedância interna ou externa, no caso estou definindo como impedância externa, ou seja, a própria linha aqui está sendo usado como essa linha de cá, a impedância do próprio circuito. Eu não estou usando uma carga interna nele. No caso aqui ele está oscilando entre, deixar aqui, ó, 0 e 3 volts. Então aqui eu tenho 3 volts RMS de pico a pico, aqui eu tenho até 10, então vou deixar 5 volts RMS de pico a pico. Nesse ponto de cá, então eu vou colocar no primário do transformador, o de cá no secundário. Girar essa chave, esses 2 controles. Quando eu encontrar no osciloscópio, um pequeno osciloscópio, o grande mergulho, o maior mergulho, eu sei que a ponte está equilibrada e eu vou ler os valores dados aqui nos 2 mostradores, ok? Esses 2 terminais aqui é para a entrada do osciloscópio de 4 canais, que me permite uma análise maior do circuito, inclusive a análise de fase, o defasamento que naturalmente a gente tem entre sinal aplicado numa carga resistiva e numa carga reativa, ok? Um assunto um pouco mais para frente. Galera aí, se inscrevem no canal, se puderem tornar-se membros do canal, tornem-se membros, que eu normalmente coloco nos grupos mais conteúdo técnico, a gente discute um pouco melhor. Ok? Tem um grupo ali do Telegram só para os inscritos, que são membros, que são mantenedores do canal. Vou deixar o link aqui embaixo. Vocês clicam,
se inscrevam no canal, tornem-se membros, financiem esse canal e aí a gente tem acesso a um bate-papo um pouco mais especializado, um pouco mais dirigido a assuntos como a gente vai abordando aqui no canal, ok? Bom, vou preparar o setup aqui, trazer os transformadores e fazer o teste com vocês. Primário ligado nos fios azul e vermelho do transformador. Secundário ligado nos fios preto e amarelo também do transformador. Inicialmente eu vou estimar que a impedância do secundário está em 8 ohms. Então estou marcando aqui exatamente em cima do 8. O gerador está aplicando apenas 5 volts RMS e vou girar essa chave até obter o maior mergulho ali no osciloscópio. Reduziu, subiu, começou a subir. Então se eu vir um pouquinho mais para cá, aqui eu acho que eu tenho o maior mergulho, ele se mantém durante um tempo e começa a subir, então possivelmente é aqui. Olhando o marcador, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10K. Tem uma região de baixa linearidade do potenciômetro, mas de qualquer maneira ele está marcando aproximadamente 6K. Nessa combinação de secundário com 8 ohms. Vou fazer uma outra combinação aqui. Ó. Vou colocar, por exemplo, aqui no marrom. Preto e marrom. Vamos observar. Preto e marrom, 8 ohms ali. Ele até excede aqui, está mais do que 10K. Então, se eu baixo isso aqui para 4 ohms de secundário, 4 ohms no secundário, volto aqui, eu vou encontrar um mergulho por aqui também. Ó. Ou seja, entre 5, 6,5, aproximadamente 6K5 em 4 ohms no secundário, nesse TEP aqui, que seria o preto e o marrom. Então, possivelmente, como eu encontrei valores iguais aqui, e a impedância está entre aproximadamente 5, 6,5, 7, um pouco mais preciso agora a medida do que no modo anterior, porque eu tenho menos ruído agora na bancada, eu posso fazer isso aqui também, ó, ligar aqui no amarelo e conferir se eu tenho o máximo de mergulho ali, ó, quando eu ajusto o secundário. Tive o máximo mergulho está por volta de 8 ohms, então posso aferir com certeza que para aproximadamente 6K.5 em 1 kHz no gerador, aplicado aqui 1 kHz, esse transformador tem uma boa resposta e uma impedância de entrada de aproximadamente 6.5K nessa ligação com a saída aqui, o secundário dele em 8 ohms. Se eu passo para o de cá, possivelmente 16, né? Então eu tenho 4, 8 e 16 ohms, que foram os valores que eu pedi no secundário desse transformador. Vamos ver em 16, se ocorre o mergulho. Vamos ver se soltou alguma coisa. Não, eu só liguei errado mesmo. Aqui, ó. Tá certo. Preto e azul agora. Vamos ver. Um pouquinho a mais, ó. 16, 17 ohms de impedância no secundário nessa combinação com no primário, dá até para dar um tuning aqui, 6K ohms. 6K ohms no primário, 16 aproximadamente no secundário. Bom, com isso, acho que dá para notar um mergulho aqui, né, do sinal. Fazer o mesmo teste agora com outro transformador. Se eu aumento um pouquinho aqui a amplitude do gerador, eu posso encontrar com um pouco mais de precisão visual o máximo de mergulho que eu consigo aqui no osciloscópio. Por aí. Então, nessa combinação, 6K ohms aproximadamente no primário e no secundário 16. Quando eu passo aqui para 8, em 8 ohms no secundário, sobe um pouquinho mais ali, 6, 7, numa outra combinação aqui, 4 ohms, sempre de olho aqui, ó. Ó, nessa combinação aqui, com 4 ohms, 5K, em 8 ohms aqui. Acho que então, ó, certamente, para 5K num single end, se eu utilizar essa combinação amarelo e preto
com 8 ohms é o maior mergulho que eu tive ali. Isso em 1 kHz. Um dado interessante é o seguinte, se eu mudar a frequência do gerador, em vez de utilizar 1 kHz, deixar aqui em aproximadamente 100 Hz, tem que fazer um pequeno ajuste aqui, né? Para ele ajustar a medida. Nota que nessa mesma combinação eu vou encontrar um mergulho num ponto um pouquinho diferente. O mergulho agora ele ocorre um pouco menos do que 5K, aproximadamente em 4K. Isso indica, e é normal, que para cada frequência você terá uma impedância. Aquela conta que a gente vê, principalmente em alguns sites, grupos, canais, que faz uma conta utilizando o N, a relação N de voltas do primário e do secundário, ela não é a forma mais precisa de você saber a impedância do transformador, porque a frequência de rede é apenas 60 Hz. Então ele vai te dar sim uma boa resposta em 60 Hz, mas suponha que você quer fazer uma análise da impedância do transformador numa frequência um pouco mais alta. Por exemplo, aqui ó, em 10 kHz. Em 10 kHz, eu já vou ter o mergulho aqui num outro ponto, num outro valor de impedância, um pouco maior, olha, por volta de 5,5. Você nota que nessa configuração, 100 kHz, 1 kHz ou 10 kHz, ele está bem perto do 5K de impedância no primário com 8 no secundário. 100 Hz, 100 Hz, aqui ó, um pouco menos que 5, 4K, 1 kHz, maior mergulho em 5K e 10 kHz, maior mergulho também perto de 5K. O que isso prova? Prova que esse transformador é bastante linear, que ele mantém a impedância durante um bom trecho do espectro de frequência. Vamos comparar com outro? Vamos dar uma olhada. Agora um transformador push-pull, ligado como o caso anterior do exemplo na tábua primário, ou seja, esse ponto de cá do primário, esse fio do primário, está ligado nos dois extremos do enrolamento. Center tap dele está desligado, ele nos dois extremos do primário, e no secundário, alimentado aqui no tap de 8 ohms. Setado o secundário para 8 ohms aqui, girando vagarosamente aqui, buscando o balanceamento da ponte no primário. Começou a subir, volta um pouquinho, ou então um pouco a resolução para poder enxergar o maior mergulho. Está aqui. Parei, tirei a mão, 5, 6, 7, aproximadamente entre 7 e 8K, próximo de 8K, isso para a frequência de 1 kHz. Vamos dar uma olhada em 100 Hz. Aperto alto aqui só para o meu osciloscópio ajustar. Vamos ver se mergulha mais em algum outro ponto. Ó, um pouco mais para cá. Ó. 4. Então nota, aí tem um caso interessante. 4 kHz de impedância no primário com uma carga de 8 ohms, na frequência de 100 Hz, na frequência de 1 kHz, dá um ajuste aqui, subir, o mergulho maior a gente vai encontrar perto de, por aqui, 5, 6, 7,5, 8K como foi testado anterior, em 1 kHz, agora em 10 kHz. Vamos ver, dá um automático aqui no osciloscópio. Aproximadamente 8 volts e meio sendo desenvolvido, 4, né, metade, 4 volts, 4, 5 volts aqui no transformador. Claro que em demanda, em trabalho, ele começa a ter características de saturação, você tem uma análise que você pode fazer através das curvas B e H, que vão indicar perdas no núcleo e tudo mais. Mas aqui é um bom esboço, é um bom começo para você pegar qualquer transformador que você tem por aí e ter um indicativo inicial de qual é a impedância que ele trabalha em relação à carga do secundário. Tá? Sempre um transformador tem uma determinada impedância em relação à carga que está no secundário. Imagine isso como um espelho que reflete para o secundário, ou respectivamente do primário para o secundário, ou do secundário para o primário, uma determinada impedância. Olhando agora em 10 kHz. Olha lá, já subiu um pouco a impedância dele.
já pulou por perto de 9,5, 10 kHz, desculpa, 10 kΩ de impedância no primário. Na prática, o que quer dizer esses três valores com três pontos distintos? Que esse transformador não tem uma boa linearidade. Ele é ótimo para guitarra, perfeito, ok. Mas se você quer isso aqui reproduzir de forma linear, num equipamento linear como um sistema Hi-Fi, não é indicado. Ok? Finalizando então, colocando aqui em 60 Hz, observa o erro, como é grande, daqueles cálculos que a gente faz ligando lâmpada em série, aquelas maluquices. Estou com 60 Hz sendo gerado aqui, tá? No momento. 8 ohms na carga, secundária aqui, 8 ohms. Primário ligado lá. Vamos girar isso aqui, ó, e ver qual que é a impedância do maior mergulho do osciloscópio aqui, ó. Gira, gira, gira. Olha lá. Tá lá. 4 quiloohms. Ou seja, com 60 Hz ele me responde aqui, ele me reflete a impedância numa carga puramente resistiva de 8 ohms, 4. E quando eu estou colocando uma frequência um pouco mais alta, 10 kHz, até um pouco mais, um pouco menos, ele chega quase a 9,5. Então é um transformador que, se você medir, utilizando essas técnicas que a gente lê por aí em grupos, em canais, etc., de utilizar apenas o cálculo N de impedância, fator de voltas de fio entre primário e secundário, você vai ter uma medida de impedância completamente equivocada no teu projeto. É aqui que diferencia transformadores bons de transformadores ruins na área de áudio. Por aqui você consegue ter uma boa ideia se o que você comprou ou o que você tem em mãos responde no espectro de áudio. Utilizar isso aqui, um cálculo de fator N, utilizando a rede elétrica, pode funcionar, mas pode funcionar num transformador de força, que unicamente vai trabalhar com uma frequência fixa. Nos transformadores de áudio, a frequência não é fixa. Portanto, pelo menos uma amostragem que você tem aí de 10 pontos, 10 frequências em oitava, por exemplo, já é o suficiente para te dar uma boa ideia do que você tem em mãos. Ok? Se inscreva no canal, clica no sininho aqui, é importante vocês saberem, vocês terem as notificações de quando chega vídeos novos e, principalmente, tornem-se apoiadores do canal. A grana que vocês colocam no canal ajuda a comprar peças, ajuda a dedicar tempo, ajuda a fazer uma série de coisas. E dentro do possível eu distribuo aqui para vocês algumas técnicas utilizadas na área de reparo, na área de construção de equipamento e algumas técnicas para vocês poderem aferir o que vocês têm em mãos, ok? Para os que eu já tenho, para os apoiadores que já apoiam o canal, eu vou mandar a arte desse painel aqui em PDF e fotos internas do circuito no nosso grupo secreto no Telegram, ok? Torne-se apoiador, eu vou mandar o link de convite para vocês para o grupo secreto e a partir daí a gente pode trocar mais ideias a respeito de dúvidas que porventura vocês tenham em relação a componentes, a equipamento e tudo mais. Normalmente nesse grupo também eu ofereço à venda alguns equipamentos a valores realmente abaixo de mercado. Muita coisa eu tenho que descartar aqui da bancada, tenho que tirar por uma questão de espaço. São equipamentos que eu compro, restauro e muitas vezes eu acabo vendendo pelo preço que eu comprei. Acabo não cobrando minha mão de obra de restauração dos equipamentos para os membros do canal. Ok? Muito obrigado, senhores. Vou ficando por aqui. Essa foi a estação Papa Uniforme 2 Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. 73 a todos.